aqui em pleno verão e a gente tá sem ventilador pra gravar esse vídeo, então assim, a gente ama muito vocês. Isso é o sinal máximo de amor em um verão europeu. Nossa, 33 graus hoje. Se vocês verem gotas Boa escorrentes tarde, de nós, é porque tá uma sauna aqui. Exatamente. Então vamos fazer logo o vídeo, né, amor? Isso aí. E aproveita esse momento aí, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo aí, ativa o sininho. Segue a gente lá no Instagram também, @FaninRafa. E qual é o assunto do vídeo? Vamos falar sobre visto, sobre cidadania, coisa que vocês sempre perguntam pra gente, mais especificamente como foi que eu tirei minha dupla cidadania aqui na Alemanha, e o Rafa vai contar um pouco de como foi o reagrupamento familiar pra ele e como ele tirou o Aufenthaltstitel aqui na Alemanha também. É isso, fica com o vídeo. Cidadania. É que a minha cidadania é italiana, então não adianta você querer tirar uma cidadania italiana se você não tem nenhum parente italiano, isso é impossível. Então o primeiro passo é sempre olhar a sua árvore genealógica. Se você está assistindo esse vídeo para ir atrás da sua cidadania, se informe e veja se realmente é possível, porque muitos casos são, às vezes tem um trisavô aí que você nem sabe que era italiano, que te dá o direito de ser italiano também. Ou às vezes você tem a família italiana ou de qualquer outra nacionalidade, e se você for vir para a Alemanha, você pode aproveitar essa chance, vir com o visto e aqui tirar a sua cidadania, como foi o caso da Stephanie. O processo vai ser muito mais rápido do que no Brasil, pelo menos para a italiana é muito mais rápido. Como foi o nosso processo? Eu vou contar rapidamente. A gente já estava aqui na Alemanha com o visto de trabalho do Rafa, tá? Eu estava como reagrupamento familiar dele, mas como vocês sabem nos vídeos, quando você tira visto de trabalho, você meio que depende da sua empresa, você depende de um sponsor ali para aquele visto. A gente sempre nessa questão de medo de instabilidade, acabou que eu fui atrás da minha cidadania italiana, mas pra gente ter essa liberdade e não precisar depender de nenhum sponsor com um visto de trabalho. Então essa é a nossa história, a gente veio com um visto de trabalho, casamos no Brasil, chegando aqui na Alemanha eu descobri que seria sim possível fazer minha cidadania italiana na Alemanha, não foi na Itália que eu fiz, foi aqui na Alemanha mesmo, e aí hoje em dia estamos nessa situação. Importante falar que a gente vai contar aqui da cidadania italiana da Stephanie em um determinado consulado. Pô, Rafa, mas o processo não é o mesmo? Precisa dos mesmos documentos e tudo mais? Os documentos italianos, sim, mas o documento que você precisa comprovar que você está morando na Alemanha, ele varia de um consulado para o outro, depende muito do tamanho da cidade e tudo mais. Então como é que foi? Eu descobri por colegas lá em Wolfsburg, que era onde a gente morava, que tinha um consulado italiano dentro da cidade de Wolfsburg. Eu tenho avó e avô italianos, tem esse vídeo aqui no canal que minha mãe conta a história dela pra vocês verem aí que legal que é, como ela acabou que os pais dela vieram pro Brasil, né, meus avós, então eu tinha uma cidadania italiana muito direta, assim, pra mim foi muito fácil. E devido à vida, à correria, naquela época ninguém ligava muito pra cidadania, isso se perdeu, pra vocês terem uma noção. Nem minha mãe tem cidadania italiana e ela é filha de pai e mãe italianos, porque nunca abriram os documentos pra ela. Então aconteceu a mesma coisa comigo. Quando chegou aqui na Alemanha, eu comecei a procurar, né, eu achava que até então eu só poderia tirar lá na Itália, né, se não fosse em São Paulo eu teria que ir até a Itália tirar. E fui atrás de uma assessoria, conversei com uma mulher, e ela falou, eu falei, olha, eu tô aqui na Alemanha, tenho colegas aqui que falaram que tiraram aqui na Alemanha mesmo, você acha que é possível, você acha que não é? Ela falou assim, olha, impossível, você não vai tirar na Alemanha, e é 5.000 euros, a minha assessoria vem pra Itália, plá. Enfim, gente, não caia nesse tipo de conto. Eu nunca nem falei pra ela, olha, você estava errada, mas se você estiver vendo esse vídeo, você está errada. Cópia do passaporte. Então, se informe melhor. Se informe melhor não, ela queria vender, né? Tava fazendo o papel dela. Exato. Bom, então além de tudo isso, eu fiz tudo sem assessoria, eu fiz sozinho o processo. Eu e minha mãe me ajudou muito, mas foi só nós duas mesmo. E como é que foi? Você precisa de todos os documentos pra fazer uma cidadania italiana. Eu vou só resumir aqui, tá, gente? Porque não é o foco do vídeo, mas o que são os documentos que você precisa? São certidões de nascimento, casamento e morte de toda a árvore genealógica até chegar em você. É basicamente isso, além de uma certidão negativa que comprova que os seus antepassados
não abriram mão da cidadania deles. Também esse documento é super importante, você traduz, você apostila e você abre seu processo. Na Alemanha, eu, como eu falei, fiz numa cidade de Wolfsburg, que só me pediram como comprovante de residência o Anmeldung. Não foi pedido que eu estivesse morando já há um ano para sim abrir o processo. Eu já vi histórias diferentes em Hannover, em Hamburgo, em Berlim, dependendo do consulado italiano que você tem dentro dessa cidade. Foi a ressalva aí que o Rafa quis fazer no começo do vídeo. Sim, porque assim, só pra resumir, a gente tava morando na Alemanha fazia pouco tempo, assim, não fazia nenhum ano. 6 meses, 6 meses. Mas, por exemplo, alguns consulados, na época a Stephanie se informou, de Hannover, por exemplo, existe um consulado italiano lá, eu não sei agora, tá, gente, mas na época que a Stephanie se informou, você precisava de um Anmeldung também só, mas o tempo mínimo de 1 ano, ou seja, seu Anmeldung, você tinha que ter morado na Alemanha pelo menos 1 ano para dar entrada no passaporte italiano. E assim, mas se você mora em Frankfurt, você não pode ir para Wolfsburg fazer a cidadania, porque você vai mostrar seu Anmeldung, o cara vai olhar e vai falar, não, o consulado mais próximo da sua casa não é esse, você não pode fazer aqui. Exatamente. Então varia de regra, mas basicamente se você tá assistindo a gente de Londres, se você tá assistindo a gente da Espanha, se você é brasileiro, se tem um consulado italiano na Espanha ou em Londres, você também tem direito de fazer lá. Você pode trocar o seu AIRE, que é o lugar que você, como se fosse o seu consulado, sua data de nascimento ali sempre tá num cartório, você pode trocar ele para outro lugar. Essa prática já existe. Conheço pessoas que fizeram cidadania italiana na Irlanda e tudo mais, entendeu? Então é bom pra você saber que não é só na Itália, não é só em São Paulo, não é só na cidade que você nasceu, é na cidade que você está morando, você também pode abrir este processo. Bom, enfim, como eu fiz, eu fui lá primeiro, eu não falava nem italiano, não falo italiano ainda, mas eu não falava nada de alemão quando eu fui lá conversar. O cara foi muito gente boa comigo mesmo, ele abriu uma exceção ali de falar inglês, mas pra ir atrás desse processo, eu não indico contratar assessoria, no meu caso não foi necessário, mas às vezes contratar ou pedir ajuda de alguém que fale italiano ou que fale alemão, sim, aí sim acho que vale a pena. E às vezes é necessário para busca de documentos. Isso. Por exemplo, faltava uma certidão para Stephanie que ela conseguiu um contato na Itália que te mandou, né? E tem muitos casos que a assessoria ajuda sim, bastante. No meu caso, como era muito direta, realmente não precisei, foi tudo muito rápido. E eu sou muito estudiosa, eu li vários vídeos no YouTube, acho que quem quiser, quem consegue, quem se esforçar, consegue sozinho. É trabalhoso, mas tem que correr atrás, né? Então eu fui lá no consulado italiano da cidade que eu morava e entreguei os documentos pro cara, né? Falei, olha, essa aqui é minha avó, precisa de correção, não precisa. Ele ainda foi super gentil, me ajudou com as correções que na verdade nem precisou. Foram 7 documentos, né? Que eu tive que apostilar, traduzir. Eu acredito que tenha dado quase R$2.000, 1.200, não, nem R$2.000. Eu posso pôr o valor aí na tela agora de cabeça, eu não vou lembrar. O processo, esse valor é padrão, ele é 300 euros. O processo de reconhecimento de cidadania é o valor que você tem que dar no consulado. Aí sai primeiro o reconhecimento, né? Não é nenhum documento que você dá entrada, você quer que te reconheçam como uma cidadã italiana. Assim que sair meu reconhecimento ali no comecinho de novembro, você tem direito a dar a entrada no seu passaporte, né? E o passaporte fica pronto muito rápido, né? Na cidade que eu morava ficou pronto em 3 dias. O meu processo na cidade que eu morava aqui na Alemanha durou ao total 4 meses. Porque teve 1 mês de férias na Itália. Então, assim, era pra ter sido mais rápido ainda. Gente, isso é muito rápido. Em São Paulo tem filas de 14 anos. Na Itália você consegue fazer praticamente com o mesmo tempo, até um pouquinho mais rápido. Sim. Mas, assim, na Itália eu teria que ter pago aluguel, ter tido que sair da Alemanha pra morar lá. Os custos seriam muito maiores. Eles me ligam lá. Seu reconhecimento ficou pronto. Acho que ele até mandou um e-mail. E assim que eu assinei meu reconhecimento, eu podia já solicitar o meu passaporte. E, gente, era tanto pra ser, mas tanto pra ser, mas tanto pra ser, que meu passaporte ficou pronto no dia do meu aniversário. Então a data de emissão do meu passaporte italiano é a mesma data do dia do meu aniversário, tá uma embaixo da outra, assim. Então é muito especial, uma conquista muito grande. Vocês perguntam muito pra mim assim, ter passaporte, cidadania europeia, abre portas pra conseguir emprego? Sinceramente, abre. Se você já tá morando aqui e tem um visto de trabalho, aí você perde o emprego, você tem um prazo pra achar um outro emprego, senão você tem que ir embora da Alemanha, talvez você dê no mesmo, porque o cara ali não vai precisar realizar nenhum processo pra você, você já tem um documento. Quanto você pagou no passaporte? Foi 118. 118 euros pra emissão do passaporte, ele dura 10 anos, né?
E meu processo ainda está em aberto, porque agora falta minha certidão de nascimento italiana e meu RG, que ainda não estão prontos, porque foi tudo isso em novembro do ano passado e ele disse que demora mesmo mais uns 6, 7 meses. Só Acredito que com corona. corona. Então, com o passaporte da Stefania, a gente foi lá na Rathaus, em Wolfsburg, na prefeitura, no escritório de estrangeiros, no Ausländerbehörde, marcou um termino para uma sala para não cidadãos europeus, porque era nosso caso até então. A gente chegou, tal, falou, a gente queria pedir meu documento, né? Ela, não, mas você não é mais aqui, agora que você tem esse passaporte, você é... Trocou de sala. Trocou de sala. Aí pra sala, por exemplo, aí já muda. Pra sala de cidadãos europeus, você não precisa de termino. Você não precisava marcar um agendamento. Aí era só ir lá. Então a gente foi lá. E eu não sei se foi porque a pessoa que atendeu a gente, porque vocês sabem que aqui na Alemanha depende de quem te atende, algumas coisas. Então eles disseram como a Stefania era portadora da cidadania europeia, ela precisava de um contrato de trabalho e não eu. Achamos estranho porque já tinha acontecido casos de amigos nossos lá em Wolfsburg. O portador da cidadania europeia não tinha contrato de trabalho e mesmo assim o cônjuge tinha e eles emitiram sem problema. Mas enfim, aí a Stefania conseguiu um emprego lá no Outlet em Wolfsburg. A gente foi lá com o contrato de trabalho da Stefania e aceitaram. Aí eles só pediram alguns documentos, como certidão de casamento traduzida para o alemão, que a gente já tinha. Eu tive que tirar uma foto para documentos, que não é 3x4, é um pouco maior, aí você paga aí, é um pouco caro, acho que 12 euros, algumas fotos. E você paga lá uma taxa para emissão do cartão, que foi acho que 32 euros, algumas coisas assim. E depois de alguns dias eles me mandaram uma carta falando, seu documento está pronto, vem buscar. Eu fui lá e ficou pronto o meu Aufenthaltstitel. Ele tem validade de 5 anos e está escrito que eu posso trabalhar, eu tenho permissão para trabalho. Foi bem rápido depois da cidadania da Stefania para eu conseguir o meu cartão. E em relação à cidadania italiana, Rafa, mas você é casado com a Stefania, você não pode pedir a sua cidadania italiana? Posso, mas não agora. Porque para a cidadania italiana você tem que ter, no caso agora atualmente, tá? A gente tem que ter no mínimo 3 anos de casado, que a gente ainda não tem. Ou 1 ano e meio de casado se vocês tiverem filhos. E também agora é obrigatório uma prova de B1 aí de proficiência italiano. E eu não tenho nem A1. Eu falei que se fosse de alemão seria melhor hoje em dia do que italiano, mas enfim. Porque a gente não é de sangue, a gente é casado, né? Se o Rafa fosse meu filho, assim que eu tiver um filho, meu filho vai nascer italiano, não tem mais dúvida. Se eu abrir o processo antes dele ter 18 anos, isso é automático. Sim, automático, né? Até quando eu fui fazer o passaporte, ele falou, qual é o passaporte dos seus filhos? Fala o nome que a gente já faz. Eu falei, mas eu não tenho filho. E aí a única diferença mesmo entre o Rafa ter o título dele e eu ter meu passaporte, a única coisa que muda na nossa vida é em aeroporto, assim, no máximo, porque em aeroporto, teoricamente, eu posso ir pra fila da União Europeia e o Rafa tem que ficar na fila dos não União Europeia, salvo as exceções que já vi várias vezes em aeroporto, o pessoal liberar o casal ficar na mesma fila, eu também já vi isso rolar. Mas, por exemplo, se a gente quiser ir pro Japão, eu não preciso pedir visto e o Rafa precisa. Agora, a vida na Alemanha, com o meu passaporte e com a carteirinha dele, não muda absolutamente nada, né? A gente tem os mesmos direitos, vida normal. É isso, né? Foi mais pra esclarecer também, a gente gosta de ter uns vidinhos chaves assim, porque a gente recebe no nosso Instagram lá direto. Vocês têm cidadania, como é que vocês tiraram no Brasil e tal? Aí a gente pega e manda esse vídeo e é bom que já esclarece muita gente. Se você vem pra Alemanha, tem a possibilidade de tirar a sua cidadania aqui italiana ou portuguesa, sei lá. Vá atrás, que pode ser uma possibilidade, né? Algo a mais pra você fazer quando tá aqui, você pode se planejar. Muito legal, foi incrível, abriu muitas portas e, assim, foi meio que um divisor de águas antes e depois da cidadania italiana, né? Nos deu mais confiança. Bom, isso aí, espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, manda pra gente lá no Instagram ou comenta aí. É isso, corre atrás, que se você tiver oportunidade vai dar tudo certo, vai atrás do que é seu, não deixe ninguém falar que é difícil, quer falar que é impossível, mostra o contrário. Porque vale a pena, vai atrás dos seus direitos. Sim, tiveram barreiras aqui também, e se você desistir na primeira, você nunca vai conseguir mesmo. Então, vai atrás das Reichstifreute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Pelo amor de Deus, liga esse ventilador. Vem cá com a câmera, legal.